Queridos amigos, irmãos, companheiros, que acompanham nossos estudos aqui da Sociedade Espírita Amor e Caridade, mais uma vez aqui estamos para justamente apresentar um estudo. E hoje o nosso convidado, companheiro, professor lá da Universidade Federal Rural, do Rio de Janeiro, que é o Maurício Mancini, com vários livros, várias obras publicadas, nosso amigo realmente fraterno aqui, colaborador da nossa instituição, não só da SEAC, mas sempre quando convidado, ele vem a Teresópolis, aproveita e já faz sempre 2 palestras aqui em 2 instituições também lá no Deolindo Amorim. Então, mais uma vez, que ele seja bem-vindo aqui, e ele sempre será, sempre com as suas colocações, dentro da visão espírita, reencarnacionista, e muito importante para nossas reflexões nessa hora que atravessamos aqui, conforme há pouco estávamos comentando, de provações, de uma maneira geral, de resgates, de testemunhos, enfim, para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Então, assim, nós vamos agora, para darmos início à nossa palestra desta manhã, deste domingo, ler uma página desta obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 86. Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é a falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico. Imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. O significado real da riqueza são esses valores que aqui estamos para aprender, para absorver em nossa empreitada encarnatória. E assim convido a todos os companheiros, amigos, a elevarmos nossos pensamentos a Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Nesta hora difícil, como aqui temos comentado, de que cada um está sendo convidado aos testemunhos reais e verdadeiros da nossa fé, desta fé que a doutrina espírita nos ensina e nos comprova para que possamos possuir a fé inabalável, a fé inquebrantável, a fé racional, com o conhecimento de causa, o porquê aqui estamos, para que aqui estamos, igualmente para onde retornaremos brevemente. Assim, nesta hora, nesta manhã, evocando sempre o meigo Rabi e a toda essa espiritualidade amiga que nos envolve, trabalhadores ceareiros dessa instituição, fundadores dessa instituição, que possam continuar nos abençoando, nos intuindo, nos inspirando e nos dando coragem para continuarmos a nossa tarefa, os nossos compromissos, com certeza, assumidos um dia na erraticidade, na espiritualidade. Assim, que a espiritualidade amiga, o protetor do nosso companheiro, possa inspirá-lo, até nos oferecer nesta manhã, e que possamos assim, juntos, vibrando, sintonizados com ele, com a sua mensagem, possamos absorver as suas palavras, as suas vibrações de carinho, de afeto, para com todos nós, nesta manhã. Assim, com a permissão dos amigos espirituais, de Jesus, o amigo de todas as horas, e acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado o nosso estudo desta manhã. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, passamos a palavra ao nosso querido Maurício, para ele dar início assim ao seu estudo, à sua palestra desta manhã de domingo. Graças a Deus. Obrigado, Juarez. Obrigado, amigos, queridos irmãos e irmãs aí da SEAC, companheiros do Movimento Espírita de Teresópolis, de um modo geral. Nós abraçamos vocês virtualmente, Estamos aqui em casa, em Seropédica, mantendo as nossas atividades também todas remotas para evitar a disseminação dessa doença tão grave que tem levado tantas pessoas queridas a nós. E recordando que esses são momentos de teste, são momentos em que a gente está fazendo a separação de joio do trigo, não naquele simbolismo de que quem está desencarnando então está sendo tirado da terra, está sendo levado, porque nós vemos pessoas consideradas realmente muito nobres, muito boas, perecendo, e outras que nem tanto, outras que escândalos dos seus deslizes, dos seus desmandos estão aí, elas se recuperam e voltam a agir
e nem sempre até a prova da enfermidade, a prova da dor, as ajuda na transformação. E é exatamente essa questão que às vezes a gente pensa assim, mas, puxa vida, que momento esse, né? Mesmo entre nós espíritas, mesmo entre nós seguidores de Jesus, mesmo entre aqueles que se colocam como cristãos, como tem sido difícil pautar a nossa existência seguindo aquele exemplo, aquela colocação lá da questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia. Temos em Jesus como modelo e guia, propalamos isso, falamos que o Espiritismo é também cristianismo, também doutrina da fé raciocinada, mas às vezes nós nem raciocinamos a nossa fé e nem seguimos o Cristo, mesmo no nosso movimento. E entre os cristãos, de um modo geral, das outras denominações, das outras formas de pensar, nós também vemos isso de forma tão grave. E olha que interessante, lá na década em que Emmanuel estava recebendo aquela série de livrinhos do Emmanuel, Fonte Viva, o benfeitor espiritual grafa no Fonte Viva mesmo, no livro que dá nome à série, no capítulo 167, uma advertência que é muito séria, que é muito importante para nós espíritas principalmente, porque nós não temos a desculpa de dizer eu não sabia. Nós não temos a desculpa de dizer, eu fiz porque o padre disse, eu fiz porque o pastor disse, eu fiz porque o líder da minha igreja disse. Nós temos a doutrina a nos dizer que nós precisamos raciocinar, que nós precisamos orientar as nossas ações pelo raciocínio, pelo sentimento enobrecido, sim, pelo sentimento elevado, principalmente, mas que eles sejam todos norteados por uma capacidade de raciocinar, pela capacidade de avaliar. E Emmanuel começa esse capítulo 167, eu peço licença a todos vocês, para que a gente possa ir fazendo leituras esparsas aqui de alguns textos, porque seria até desrespeitoso com o benfeitor espiritual se nós tentássemos ou memorizar o seu texto, ou apenas falar pedaços deles. Então eu acho que vale a pena nós irmos destrinchando esse capítulo 167 do Fonte Viva com Emmanuel, porque ele é muito rico, é uma advertência muito preciosa. E quando nós estávamos preparando esse estudo, e eu achei interessante conversar com a Janaína ontem, porque sim, me passou, e eu não tinha informado o tema para vocês. E até ontem eu tinha um tema preparado, um tema proposto para fazer. E hoje de manhã, durante o meu café da manhã, durante a minha caminhada, eu assistindo a um dos vídeos que estavam sendo veiculados lá no YouTube, essa mensagem foi usada como abertura. E aí eu fiquei assim, opa, isso aí é alguma coisa que eu gostaria de falar, é alguma coisa que eu gostaria de refletir sobre. E Emmanuel intitula esse capítulo de Observemo-nos. E ele começa com um texto lá da primeira epístola de João, que é uma advertência já no começo, né? Já é a abertura para a gente pensar assim, opa, eu me digo cristão, opa, eu me digo espírita, mas será que eu estou agindo como espírita? Será que eu estou agindo como cristão? Quando eu pego uma mensagem que eu recebo lá no WhatsApp daquele grupo que dissemina teoria conspiratória e mando aquilo para um monte de gente, será que eu estou sendo partidário, seguidor da doutrina da fé raciocinada, ou eu abri mão do raciocínio? Então, olha só que coisa interessante. João diz o seguinte, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Se referindo a Jesus. Porque já desde aquela época, muitas pessoas dizem, eu sou cristão, eu sigo Jesus, ou como nós vemos hoje, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ou nós espíritas, nós aceitamos, nós acolhemos Jesus, esta individualidade espiritual tão nobre, como nosso modelo e guia. Isso é o nosso discurso, isso é a nossa palavra. Mas como estão sendo as nossas ações? Como tem sido o nosso agir? Será que nós somos, e esse termo está tão batido, está se tornando pejorativo até, pessoas de bem, ou se estamos agindo como aqueles fariseus hipócritas contra quem Jesus muitas vezes lançou suas anátemas, lançou suas reprovações? Porque ele sabia que aquelas criaturas estavam de má fé, estavam agindo de um jeito a deixar a sociedade na obscuridade, a deixar todas aquelas criaturas que os ouviam, que os seguiam, que os atendiam como autoridades perante Deus, às cegas, incapazes de discernir por elas mesmas. Então, quando João nos adverte, se nós dizemos que somos seguidores dele, se nós dissemos que estamos com ele, será que nós temos agido como ele age? Será que nós temos seguido nos seus passos? E essa é uma coisa complicada, porque muitos nos dizemos cristãos,
Muitos de nós espíritas, fazemos questão de marcar, de pontuar que a doutrina espírita é cristianismo, que segundo Emmanuel também é o cristianismo trazido de volta, é o cristianismo redivivo. Muito bem, mas essa ideia de ser pessoas de bem, será que nos faz pessoas do bem? Porque é muito diferente, né? Uma coisa é esse conceito que se tem de gente que se diz pessoa de bem porque é honesta, porque não rouba, porque não mata, porque não está envolvido em escândalos públicos. Mas e intimamente? Porque Jesus também advertia os fariseus exatamente por isso. Eles aparentavam na sociedade não roubar, não matar, não agir de forma escusa, não ter nenhum escândalo, mas intimamente, como o mestre dizia, eles eram sepulcros, caiados, pintadinhos de branco por fora, com aquela aparência de santidade, e cheios de podridão por dentro, cheios de iniquidades, cheios de equívocos, cheios de vícios, que alimentavam ainda. O problema não é nós reconhecermos que ainda temos vícios, que ainda estamos numa condição de inferioridade. O problema é nós nos acomodarmos a esses vícios. É nós dizermos assim, o outro tem, o outro faz, o vício do outro aparece, desde que o meu não apareça, está tudo bem comigo. E não é bem assim. E aí, nos muitos embates que Jesus tinha com os fariseus, muitas vezes eles questionando o mestre, muitas vezes eles buscando, perante o povo, desacreditar Jesus, perguntaram a ele lá, a gente vê isso no Evangelho de Mateus, capítulo 21, de onde, ou da parte de quem Jesus fazia os chamados milagres, os fenômenos que ele produzia. E Jesus dizia assim, eu direi isso a vocês se vocês me disserem se João Batista veio ou não da parte de Deus. E eles disseram assim, não sabemos. E o mestre assim, também eu não digo isso para vocês. Porque ele percebia qual era a intenção dos fariseus ali. Muitas vezes nós fazemos assim. Nós queremos lançar um tema para que ele seja discutido, debatido, questionado, mas aquela discussão toda não nos enriquece. Aliás, muitas pessoas imaginam que um debate é um confronto de ideias para que alguém saia vitorioso. E não a apresentação dos mais variados aspectos de uma questão para que as criaturas ali presentes, as criaturas que estão participando deste debate, consigam extrair de cada uma das partes apresentadas o melhor para si, o melhor para o seu procedimento. Então Jesus não queria o debate vazio com os fariseus. Não importava em momento nenhum saber se Jesus fazia o bem com mandato divino, ou se Jesus fazia o bem por intenção dele mesmo, ou se Jesus fazia o bem, o que é meio absurdo e muito paradoxal, por determinação das forças do mal. Tanto que ele mesmo fala, um reino dividido contra si mesmo vai perecer. Se o que eu faço tem a ver com as forças do mal, como é possível fazer o bem? A mesma coisa nós podemos argumentar com os nossos companheiros que ainda não entendem o Espiritismo como uma mensagem de crescimento, como uma mensagem positiva. Quando eles vierem dizer que espírita tem pacto com o diabo, que espírita mexe com forças das trevas, a gente diz, mas peraí, o que os espíritas temos feito? O que você observa que o movimento espírita faz? E a gente tem que ter um cuidado danado na hora de falar isso também, né? Porque hoje em dia, pelo menos nas redes sociais, nós temos visto muito espírita dar mancada e deixar as coisas mais claras de que eles não estão tão espiritualizados assim. Podem ser espíritas, mas espiritualizado está longe disso. Então a gente começa a perceber esse debate seguindo pelo campo do vazio. E a gente argumenta da mesma forma que Jesus. Olha, se a gente só faz o bem, será possível que as forças do mal vão ser burras a esse ponto, ignorantes a esse ponto de propor o bem, de apresentar para nós uma ferramenta contra elas mesmas? É um argumento que nós podemos usar quando, aí segundo essa colocação de João lá no iniciozinho do capítulo do Emmanuel, nós andamos segundo as orientações do Cristo. Porque a pior coisa que pode acontecer não são os detratores do Espiritismo. Não são aqueles que nos apontam nas ruas dizendo que nós temos pacto com o diabo, que nós somos forças das trevas. São os maus espíritas que estão aí nas redes sociais, dizendo que bandido bom é bandido morto, que a gente tem que fazer sinal de arminha, porque andar armado vai garantir segurança pra gente, quando a gente entende, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, né? Quanto mais armas, mais insegurança. Quanto mais gente imaginando que a violência vai cessar, a violência, mais violência acontece. Vamos ver o que está acontecendo lá no Oriente Médio agora. Um faz uma coisa, e o outro despeja mais bombas ainda, e assim nós vamos ver a paz sendo colocada à prova, colocada em xeque mais uma vez naquela região, mais uma vez ameaçando a paz no mundo inteiro. Então, diante dessas colocações dos hipócritas, dos fariseus,
E a hipocrisia, gente, mesmo que nós nos reconheçamos de vez em quando hipócritas, é bom, porque a gente começa a dar combate ao vício. Nós só não combatemos os vícios que nós negamos que existem em nós, porque não é saber, é negar, é pior do que não saber. É negar a existência do vício. Não, eu não sou assim. Eu não sou orgulhoso, eu estou apenas agindo com dignidade. Quanta gente fala isso, né? E está sendo só orgulhoso mesmo. Então a gente começa a prestar atenção. E aí, em versículos 28 a 31 desse capítulo lá de Mateus, capítulo 21, Jesus propõe uma parábola para os fariseus. Logo depois, então ele está falando aos fariseus. Ele está falando aquelas criaturas que eles sabiam que eram, como o seu dizer mesmo, sepulcros, pintados de branco por fora, cheios de podridão por dentro. E ele diz assim, um homem tinha 2 filhos. E ele disse ao primeiro, vai trabalhar na minha vinha? E esse filho disse, eu não quero. Não vou. Mas arrependido, depois foi. O homem então disse ao segundo filho, a mesma coisa, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Se acomodou, se escondeu do pai. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E os fariseus responderam imediato, foi o primeiro, Senhor. Foi aquele que mesmo se recusando, acabou indo e fez o que o Senhor lhe havia determinado. Pois eu vos digo de Jesus, que os publicanos e as meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vós. E aí o mestre aponta a hipocrisia dos fariseus, que ostentam o rótulo de seguidores da lei, que ostentam o rótulo de muito piedosos, de muito honestos, de muito cumpridores dos preceitos, mas eles estavam apegados excessivamente à exterioridade. E os publicanos, que eram cobradores de impostos para os romanos, que eram criaturas detestadas na sociedade, que cometiam desatinos sim, se a gente for ver lá a história do Zaqueu, que eu até já contei aí quando eu fui fazer palestra, em mais de uma ocasião até, a gente tem a oportunidade de ver que alguns publicanos eram mesmo desonestos. Não vamos imaginar que superfaturamento de obras, que cobrança equivocada de imposto, que sobretaxa, como a gente viu agora recentemente a decisão de tirar o ICMS para incidir o imposto federal só sobre o valor do bem ou do serviço, a gente começa a perceber o seguinte, não é de agora, né? Na época de Jesus, os cobradores de impostos já passavam a mão em algum dos recursos que eram obtidos, já desviavam verbas, como nós vemos acontecer hoje. Então a gente hoje só tem que ter cuidado para que isso não se torne a coisa comum, não se torne a coisa aceita socialmente. Jesus não aceitava isso naquela época, e as outras pessoas também. E elas tinham todos os publicanos, como Kardec diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre eles, podia até haver pessoas muito honestas. Mas como alguns cometiam deslizes, todos eram envolvidos na mesma crítica. Principalmente daqueles que viam no publicano a presença de alguém que era intermediário do invasor romano que submetia aquela nação ao seu tacão. E as meretrizes eram aquelas criaturas companheiras de vida equivocada, de vida que utilizavam a força da sexualidade para poder obter favores e tudo mais, eram colocadas à margem na sociedade. E Jesus então nivela essas 2 criaturas que aquela sociedade tinha como párias e diz assim, eles que ouviram, eles que num primeiro momento disseram como aquele primeiro filho, eu não vou, eu não quero saber, mas depois eles se arrependem e vão, e fazem, e cumprem a vontade do Pai. E quantos publicanos, como Zaqueu, quantas criaturas, né, cortesãs ou meretrizes acompanhavam o Mestre e transformaram a sua existência. E se tornaram criaturas melhores por causa do conhecimento, pela compreensão da proposta de Jesus, mas não apenas porque traziam para o intelecto, mas porque colocavam Jesus nas suas mãos, na sua prática, na sua vivência diária. E os fariseus, e as criaturas, os escribas, os sacerdotes, orgulhosos, cheios de si, achando que o seu rótulo de seguidores da lei de Moisés era suficiente para que eles alcançassem uma condição melhor na vida espiritual, nada faziam, nada aplicavam daquelas leis que Jesus só vinha recordar, só vinha relembrar para nós. Então, infelizmente, nós vamos ver, naquela época como agora, os fariseus graçando, enchendo as comunidades. Infelizmente, hoje nós vamos ver os fariseus dentro do movimento cristão, dentro do cristianismo. Isso é muito triste, é muito complicado para a gente poder constatar, aceitar. Nós vamos ver fariseus dentro do movimento espírita. Fariseu espírita é uma coisa complicada, porque eles têm os argumentos, né, intelectuais, muitas vezes, para justificar as suas ações. E aí nós muitas vezes não sabemos como agir. Tem o discurso do Cristo, às vezes assomam a tribuna, falam bem, mas interiormente ainda arrastam tantos vícios, tantas mazelas.
E muitos param só no discurso. Porque muitos de nós ainda temos mazelas. Negá-las seria imprudência, porque elas nos surpreenderiam, porque elas acabariam nos sujeitando no nosso momento de invigilância, no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de testemunho. Sim, nós, trabalhadores do movimento espírita, meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem aí, que me veem aí, nós seremos testados, passaremos por testemunhos da nossa própria transformação, daquilo que já houvermos conquistado em termos de qualificação, doutrina espírita nos trazendo a percepção de que nós estamos em processo evolutivo. Então, ter falhas, ter mazelas, não é impossível no movimento espírita. Nós não somos todos santinhos missionários. São raros os missionários. A menos que sejam missionários, todos nós ainda temos o egoísmo, a chaga radical, aquela apresentada lá na questão 913. Ainda somos vaidosos. E é exatamente nesse ponto aí que Emmanuel vai tocar. Existe uma disparidade imensa entre aquilo que nós dizemos aderir, entre a nossa proposta, aquela que nós dizemos abraçar, o rótulo que nós usamos e a nossa prática. É nessa hora, quando a disparidade entre o rótulo e a prática são grandes demais, e nada é feito para diminuir esse abismo, porque assim como nós reconhecemos lá em Maria de Magdala, ou então na mulher adúltera, que são pessoas diferentes, já falamos sobre isso aí também, elas, percebendo as suas muitas falhas, se esforçam para diminuir o abismo que existia entre o ser daquele momento e o ser iluminado que Jesus via em nós e vê em nós. Elas fizeram a parte delas, então nós vamos estar em ação. Reconhece, diz Kardec lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelos esforços que fazem domar as suas más tendências, nós não seremos reconhecidos como verdadeiros espíritas pela nossa angelitude, mas pela capacidade de dar combate às nossas imperfeições, pela nossa capacidade de seguir servindo com Jesus, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas. Isso é desafiador. Isso nos coloca numa condição imensamente de berlinda mesmo. Todos estão em volta, todos estão olhando. Olha, ele é palestrante. Olha, ela é médium. E ele é evangelizadora lá no centro. Como que pode se apresentar assim numa festa? Então nós passamos a ser alvo da observação alheia, principalmente porque muitas criaturas que ainda se comprazem nas próprias imperfeições ficam ansiosas por encontrar as nossas, para continuar justificando as delas. E olha o que Emmanuel traz para nós. São vários trechos pequeninos, mas cada vez que ele fala aqui, a gente sente aquela carapuça descendo e dando um nó lá no pé. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Maledicência envenenando a credibilidade das pessoas e crueldade mesmo, às vezes apontando as falhas de um modo pejorativo, apontando em público as falhas dos outros. Se a gente vai lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente começa a perceber a questão da misericórdia, de que a gente não fique exaltando as falhas dos outros para tentar ocultar as nossas, em determinado momento os espíritos respondem lá nas questões que são propostas a eles, que às vezes a revelação do mal de outro é uma necessidade, para que essas criaturas não continuem a praticar o mal e atinjam a muitos outros. Mas se o mal de alguém faz prejuízo apenas a esta pessoa, se o mal de alguém causa dano apenas a esta pessoa, então não nos cabe de maneira nenhuma ficar enaltecendo isso, exaltando isso, propagando isso publicamente. E muitas vezes aqueles de nós, muito parecendo o personagem perpétuo do Jorge Amado, né, desfiando os nossos rosários, lendo e decorando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, todas aquelas preces já são sabidas de cor, mas assim que surge a falha de alguém, a gente aponta o dedo. Assim que surge uma oportunidade, a gente desce a crítica não construtiva, porque também seria muito negativo para nós não enxergar o mal que está em volta de nós, porque nós seríamos atropelados por eles. Não perceber, de vez em quando a gente vai dizer, nós devíamos orar por aquelas criaturas que estão no comando, que estão nos dirigindo. É verdade, principalmente para que elas encontrem um caminho diferente do que elas estão seguindo. E aquelas que não estão querendo encontrar um caminho diferente do que estão seguindo, orar também para que elas sejam removidas o mais rápido possível da posição e não causem tantos danos assim à sociedade que as colocou lá, porque nós somos responsáveis por eles estarem lá. Nós às vezes somos invigilantes, elegemos e não fiscalizamos. Então é necessário perceber sim o mal à nossa volta, mas fazer escândalo dele,
fazer disso um objeto de crueldade, um instrumento para fustigar, para macerar os adversários, tem nada de cristianismo nisso, né? Tem nada de cristão nisso. E aí Emmanuel prossegue, apontando muitas das vezes o nosso discurso, quanto que ele destoa da nossa prática. Olha só, há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Quantos de nós espíritas vamos dizer assim, não tem mais jeito, do jeito que está aí não tem mais jeito, esse país não tem mais jeito, esse governo não tem mais jeito, essa população que faz festa clandestina não tem mais jeito. Mas isso é ser extremamente pessimista, não é? Se nós estamos aqui reunidos hoje, presencialmente aí na SEAC, esses 7, mais o Juarez, mais o pessoal, e mais nós aqui agora na internet, estamos escolhendo uma posição diferente, estamos escolhendo diferente. Por que eles não podem escolher agir de forma diferente também em algum momento, quando lhes vier o despertar? O problema é que nós não podemos fazer assim. Nós não devemos agir dessa forma. Olha, Jesus é otimista, Jesus veio trazer a mensagem da paz, Jesus veio descortinar para nós a transformação planetária para um planeta de regeneração, veio nos apresentar quais são os paradigmas da regeneração, os valores que devem ser cultivados pelos espíritos em regeneração. Na sua presença material entre nós, o Mestre já descortinou tudo isso para nós. E aí o que nós fazemos? Logo depois, vamos lá para o Facebook, vamos lá para o WhatsApp, transmitir aquela fake news. Olha, fulano morreu, foi por causa disso, por causa daquilo outro. Eu tenho uma tia que está apavorada por causa de uma notícia que foi veiculada num desses grupos esquisitos aí que as pessoas têm, principalmente no WhatsApp, que é complicado, né? A respeito de uma grávida que desencarnou após ter tomado a vacina dessa. Ela não quer tomar essa vacina de jeito nenhum, correndo o risco de se expor à enfermidade e acabar perecendo mais rapidamente, por pura desinformação. Então, se nós formos disseminadores de fake news, se nós formos disseminadores de discurso de ódio, se nós formos disseminadores de notícias ruins, seremos esses veículos do pessimismo, do desespero, enquanto dizemos abraçar a mensagem de otimismo de Jesus. O que não é dizer ser poliana, né? Ai, tá tudo bom, olha, Jesus está controlando tudo. Essa pandemia foi mandada por Deus. Pelo amor de Deus, não pensemos dessa forma. Que esta pandemia faz parte das leis divinas, sim, é fato. Mas se eu queimar a minha mão ou encostar a mão numa panela quente, ou levar a mão sobre o fogo, isso também é parte da lei divina. Existe uma lei física que diz que esse tecido aqui não é capaz de suportar o calor extremo. Que se eu tocar essa parte da minha pele no calor extremo, ela vai encher de bolhas, eu vou sentir muitas dores. Foi Deus que queimou a minha mão? Foi Deus que fez nascer bolhas na minha mão? Não, fui eu que fui procurar as dores. Então, quando nós nos expomos, quando nós deixamos de usar máscara, quando nós não higienizamos as nossas mãos adequadamente, quando nós fazemos aglomerações, quando nós assumimos uma postura negacionista e não nos prevenimos, nós estamos nessa parte aí, daqueles que disseminam pessimismo, que espalham a sombra, enquanto Jesus deveria ser para nós apenas a mensagem da luz. Sem a ilusão de que o mal não existe na Terra. O mal existe. Jesus o reconheceu tantas vezes. Ele nos chamava de raça de víboras e se perguntava por quanto tempo eu vos sofrerei. Então ele identificava bem em nós a inferioridade daquele momento. Mas como modelo e guia, como governador espiritual do planeta, ele também identifica em nós. Porque foi capaz de ver em si mesmo. Nós não sabemos qual foi a trajetória evolutiva de Jesus. Nós já o temos como modelo e guia. Nós já o temos como um dos fundadores do nosso planeta. Nós já o temos como governador da nossa evolução na Terra. Mas como qualquer um de nós, ele é um espírito, foi criado simples e ignorante por Deus. Pode ter tido uma trajetória pior do que a nossa. Pode ter sido mais brutal, mais violento em outros planetas, mais do que nós temos sido agora. Mas alcançou a superação de si mesmo. E nós somos capazes. Então, transmitir essa mensagem de otimismo sem deixar de perceber o mal que está em torno de nós. Porque se nós não vemos o mal em torno de nós, nós não daremos combate a ele. Nem o mal fora de nós, nem o mal dentro de nós. O que aumentaria, então, o longo percurso de sofrimentos e de dores que esse planeta tem que atravessar, não é? Como a gente sofre. E olha só, Emmanuel vai continuar para nós. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia, mas não é. Principalmente em outras fileiras, se você não é da nossa congregação, se você não é da nossa igreja, ou se você não pensa exatamente como nós pensamos, você não é bom o suficiente.
Jesus advertiu os discípulos, há uma passagem muito interessante no Evangelho, todas as vezes que eu vejo muita segregação, muita discórdia no movimento, dentro do movimento espírita isso acontece também, nós passamos por situações bem graves disso, não é como eu faço, não é bom, isso acontece. Tem pessoas que ainda se têm por padrão de qualidade e não conseguem entender que, na verdade, nós somos um mosaico. A beleza do mosaico não é a diversidade das pedras que o compõem, das peças que o compõem. Vocês já imaginaram que coisa monótona? Por mais que eu ame azul, vocês estão vendo ali um quadro com azul, estão vendo a tela azul mais aqui atrás, por mais que eu goste da cor azul, a minha cadeira, mas o que seria do mundo se tudo fosse só azul? Ou se eu tivesse um mosaico todo ele de pedrinhas azuis? Que chato, né? Então a diversidade, essa capacidade de acolher o diverso de nós, ela é enriquecedora. E aí quando a gente diz assim, se eu sou fraterno, eu sou tolerante, pronto. Quando eu ouço alguém dizer que é tolerante, eu já sei que não é. Porque, na verdade, a proposta do Espiritismo não é que nós toleremos, porque a palavra tolerância está muito associada assim, eu não gosto, eu não concordo, eu não quero, mas eu tenho que aguentar porque eu sou espírita. Não tem gente que fala assim? Eu tenho que aguentar porque eu sou cristão. Não, a proposta da doutrina espírita é diferente. É nós sermos acolhedores, cientes de que, como Jesus ensinou lá, nós temos qualidades e nós temos imperfeições. As outras pessoas também. Aproveitemos as qualidades de cada um e nos ajudemos reciprocamente para nós vencermos e superarmos as nossas imperfeições. Isso vai ajudar tanto. Isso vai nos colocar numa condição tão melhor. Ser fraterno não é ser tolerante apenas. Ser fraterno é ser acolhedor. E entender que acolhimento não é conivência. Você pode chegar aqui, pode continuar do mesmo jeito. Não, a proposta não é essa. Mas, gente, se Deus não nos condena ao inferno, por mais que nós já tenhamos errado, e por pior que seja a nossa vida de equívocos nesta existência, ela ainda é melhor do que as outras que nós já tivemos, e alguns podem se escandalizar disso. Mas na outra foi pior do que agora. Foi. Todos nós fomos. A lei é de progresso. Vai lá na terceira parte do Livro dos Espíritos e a gente vai ver. A lei é de progresso, meus irmãos, minhas irmãs. Nós hoje estamos na nossa melhor condição evolutiva, espiritualmente falando. Podemos estar materialmente bem abaixo da condição em que estávamos. Podemos ter sido aristocratas, podemos ter sido milionários nas outras existências e hoje temos que lutar dia a dia aqui para pôr o pão na mesa. Mas, espiritualmente, moralmente, nós estamos acima do que jamais estivemos. Nós nunca estivemos tão bem, tão aptos. Porque essa é uma questão interessante. A companheira que fez o estudo, que me levou a refletir sobre esse momento, falando da parábola dos 2 filhos, ela disse assim, vocês perceberam que o pai manda os 2 filhos para a vinha, mostrando que eles tinham qualificação, que eles sabiam como era cuidar da vinha? Jesus falava também ali, provavelmente além dos fariseus, para quem ele falava diretamente, para mostrar a sua hipocrisia, ele estava sendo ouvido por agricultores, porque as pessoas entendem que cuidar de uma vinha, plantar uvas, dá um trabalho danado, né? Tem quase uma ciência por trás do cultivo de uvas para que elas cheguem ao nível de maturação certa, para que elas tenham o sabor certo, para que elas tenham a quantidade de açúcar certa que permita fazer os produtos, inclusive o vinho, que é o fermentado da uva. E aí Jesus diz, olha, os 2 filhos tinham qualificação, os 2 filhos tinham conhecimento, só que um tinha conhecimento, mas não tinha vontade de agir no momento, ainda se deparava com os próprios vícios, mas se arrependeu. E aí a gente começa a perceber assim, como o arrependimento, vamos lá no Livro dos Espíritos, já na 4ª parte, e a gente vai ver a dinâmica da regeneração. O primeiro passo na dinâmica da regeneração é o arrependimento. É essa tomada de consciência de que nós erramos, de que nós ainda temos imperfeições. Depois vai depender das nossas escolhas. Há outros 2 passos que precisam ser dados, a reparação e a expiação. Se a gente, ao se arrepender, começa já a reparar, a expiação vai ser um período encurtado. Mas se a gente se arrepende, fica só se culpando, se flagelando, se sentindo infeliz, se sentindo inferior, se sentindo a pior das criaturas, nós vamos alongar o nosso período de expiação. E não tem jeito. Lá mais adiante, depois de passar por esse período longo de expiação, terá a necessidade de fazer a reparação, a retomada do processo evolutivo, devolvendo à criação aquilo que nós tiramos dela de forma indevida. O mal que nós fizemos terá que ser transformado em bem para que nós evoluamos, para que nós cresçamos. Não tem como fugir disso. Não tem como escapar dessa realidade.
Se a gente ficar se iludindo aqui de que eu vou ficar orando bastante lá no centro, eu vou dar passe, eu vou dar a cesta básica e isto é suficiente, sem lutar contra as imperfeições, sem nos arrependermos de ter fugido da vinha, em algum momento atender à convocação do pai e ir para o trabalho, porque essa é a questão. O outro filho preguiçoso também tinha qualificação, também sabia como era cuidar da vinha. Mas o que ele fez? Ele se acomodou, ele se encostou. Não, eu estou aqui no centro para tomar passe porque eu estou em tratamento. Bota o meu nome na desobsessão porque eu estou obsidiado. Não é assim que a gente faz de vez em quando? Mesmo conhecendo, mesmo recebendo os convites, e é bem por aí que Emmanuel fala. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Mas não é. Vamos fazer campanha do quilo? Não posso, eu estou em tratamento. Vem participar da reunião de estudo. Não posso, a minha família pega no meu pé, complica, manda eu botar a cama no centro porque estou ficando fanático, porque vai 2 vezes por semana no centro. Gente, nós vamos para o trabalho 5, 6 vezes por semana. Nós fazemos refeições, pelo menos aqueles que estão podendo, 2 vezes por semana. 2 vezes por dia. Por semana, aí já é dieta, né? Aí já é faquir. Não, 2 vezes por dia, pelo menos. Agora, nós vamos deixar de alimentar a nossa alma 2 vezes por semana, 1 vez por semana, porque a família está cobrando de nós, a menos que nós não estejamos cumprindo a nossa parte, o nosso compromisso com eles também. E aí essa acomodação lá no vitimismo, no coitado de mim, eu sou obsidiado, no coitada de mim, eu estou doente, a minha enfermidade não me deixa caminhar, a minha enfermidade não me deixa fazer campanha do quilo, porque imagino, eu participei muito de campanha do quilo na cidade de Leopoldina, de Ubá, lá na zona da Mata Mineira, e tem morro pra caramba, né? Minas é chamada Terra das Alterosas, não é à toa. Tem morro para tudo que é lado, os bairros também são bem no alto. E a gente tinha que subir, às vezes, com uma bolsa cheia de mantimentos, ou descer com mantimentos, morros bem grandes. Então a pessoa reclama, eu não posso caminhar. Mas, gente, hoje em dia, você vê um noticiário, vamos procurar hoje na internet. Nós sabemos, isso é um alerta. A fome é um dos graves problemas sociais. Ela pode gerar um problema de convulsão social nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Porque muitos não podem e não devem mesmo se expor, e outros estão com suas fontes de renda minguadas, secas, porque as pessoas não podem se expor. Mas já há vários grupos, há várias comunidades, há várias iniciativas em que nós podemos fazer a nossa doação. E os meus joelhos não me permitem fazer campanha do quilo. Ótimo, mas você tem um dedinho que pode tocar na tela do celular e fazer um Pix para aquela ação social que está dando cesta básica para as famílias carentes. Então você pode distribuir cesta básica. Você pode fazer a sua parte. Não se acomode na condição de coitado, de vítima de Deus. Nenhum de nós é vítima de Deus. Nós é que vitimamos uns aos outros. E mais ainda, nós nos vitimamos, nos acomodamos, como diz Emmanuel aqui, no comodismo, na preguiça. Seria tão bom se o meu guia espiritual levasse as minhas imperfeições, mas ele não pode evoluir no nosso lugar. Ele não pode fazer por nós uma tarefa que é nossa. E se nós ficarmos longe dessas propostas de Emmanuel aqui, nós estaremos longe do Cristo, longe de Jesus. E o benfeitor ainda prossegue, olha só. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. E complica mesmo, né? Às vezes a gente quer uma solução simples para uma coisa, ou então até nós, divulgadores. Quantas criaturas imaginam que a qualidade do seu trabalho na divulgação doutrinária está no vocabulário, nas palavras difíceis que utilizamos? E aí esquecem de Paulo de Tarso, né? Se eu falar numa língua, num idioma que as pessoas não compreendam, eles não vão se edificar. E às vezes nós estamos falando português, estamos falando dentro do nosso idioma, mas de um jeito tão rebuscado, tão elaborado, ou criamos metodologias tão graves, tão elaboradas, que as pessoas se sentem intimidadas de falar numa reunião de estudos. Nossa, mas o fulano tem doutorado. Não existe doutor em engenharia química. Engenharia química existe, estou aqui. Não existe doutor em espiritismo. Não existe professor de espiritismo. Nossas carreiras, nossas profissões, elas não dão qualidade ao nosso trabalho. Ao contrário, será o nosso trabalho na doutrina que vai dar boa qualidade ao nosso trabalho profissional. Eu fico com arrepio no perispírito quando eu vejo daqueles cartazes de divulgação de palestra em que a criatura apresenta lá, doutora fulana de tal, pós-graduação nisso, é um currículo Lattes. Isso serve para pesquisa.
Isso serve para nós que trabalhamos numa universidade saber da qualificação de um membro de banca que nós vamos convidar para um determinado trabalho. Mas para a tribuna espírita não serve para nada. Ao contrário, às vezes só complica, porque fala tão difícil, porque fala tão complicado, porque tenta respaldar aquilo que está dizendo, que às vezes o que está dizendo é equivocado do ponto de vista doutrinário, é errado do ponto de vista doutrinário, com um rótulo de formação acadêmica. Certa vez eu vi um desses cartazes anunciando lá uma palestrante cheia de credenciais acadêmicas. E as credenciais espíritas onde estavam? E aí de vez em quando bate aquele comichãozinho. A gente está na área acadêmica, tem que ter esse cuidado. E eu fui procurar, não tinha currículo Lattes, não tinha registro no CRM, não tinha registro no CFM. Gente, a única credencial que esta criatura tinha de verdade era ser filha de palestrantes famosos. Mas ela mesma não tinha credencial acadêmica nenhuma registrada. Mas usava aquilo como se fosse uma credencial para o seu discurso. E um discurso às vezes duro, um discurso às vezes bem longe da proposta edificante que a doutrina espírita traz para nós. Então é importante a gente não complicar. Fale o mais simples que você puder. Entenda que outras pessoas, imagina agora falando aqui na internet. Isso vai ser visto por pessoas depois desse momento. Estou gravando aqui também, vou publicar lá no meu canal. Aliás, deixa eu fazer a propaganda, né, Juarez? Vou publicar, tem lá o nosso canal do YouTube, visitem lá, gente. Canal Maurício Mancini. É só isso. Basta pesquisar assim no Google, basta pesquisar assim no YouTube, canal Maurício Mancini. Já estamos chegando lá a 150 vídeos com várias temáticas, com palestra, com temas sobre mediunidade, com temas sobre família, e a gente tem essas discussões lá. As nossas lives aparecem lá, esta daqui vai aparecer lá também. Já tem até mais ou menos a data lá para o meados de junho. E é importante a gente entender o seguinte, quando Emmanuel nos convida a essa simplicidade, é porque pessoas em vários outros lugares que podem nos ouvir, e que podem ver os nossos atos, precisam do simples para alcançar o conhecimento, a compreensão de Jesus. Então é importante simplificar. Se Jesus agia de forma tão simples, se ele, ao falar aos pastores, se referia a bodes e ovelhas, se ele falar a agricultores, falava do joio, do trigo, por que nós vamos ficar criando terminologias rebuscadas, trabalhos com terminologia rebuscada? Hoje é dia da reunião de vibração ectoplásmica para não sei das quantas. É prece, é oração pelos irmãos necessitados, é o que basta as criaturas entenderem o que está acontecendo. E Emmanuel ainda prossegue. Olha só que coisa magnífica. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. De vez em quando, a gente pede assim, ai Deus, me dê paciência, porque se me der força, eu estrangulo alguém. Verdade, algumas pessoas testam a nossa paciência, exatamente para ver se a gente tem paciência suficiente. Porque Jesus também mostrava a sua insatisfação perante os equívocos dos outros. Mas ele nunca foi violento a esse ponto de sair fazendo com que as criaturas se sentissem diminuídas. E aí, quando a gente perde a paciência, a primeira ferramenta, ou melhor, a primeira arma que a gente utiliza, quando a gente percebe que a nossa paciência foi esticada até o nosso limite e a gente não tem mais paciência para oferecer, porque é uma conquista e nós não ainda conquistamos o suficiente, a gente despeja tentando diminuir o opositor. Diminuir aquelas criaturas que estão causando para nós o desgaste, o agastamento por causa da falta de paciência que nós ainda temos. E Emmanuel começa a colocar assim, como é que tem sido a nossa adesão? Porque é uma coisa complicada, gente. Nós estamos num movimento que é observado. Tudo que nós fazemos. Quem de nós já não passou por aquele momento em família? A família é o nosso grande, né, ninho, mas também é um baita teste. Como Emmanuel diz lá no Vida e Sexo. Ao mesmo tempo, é um cadinho de reparação, aquele onde a gente passa fogo mesmo para poder purificar. E é um ninho de acolhimento. Mas quantas vezes nós já não passamos em família, as pessoas, a gente faz uma bobagem, faz uma palavra mais áspera, faz alguma coisa errada e alguém diz assim, tá vendo? E é espírita, olha só. Por isso que eu não vou naquele centro. Usam a nossa imperfeição, ainda as nossas lutas contra as nossas imperfeições, para poder justificar as suas, para poder continuar do seu jeito. Nós somos observados. E aí o questionamento seguinte, Emmanuel já fazendo, você caminhando ali para o final desse texto, 167 do livro Fonte Viva, ele começa a questionar a nossa adesão à proposta do Cristo. Como tem sido essa adesão? Ela é apenas de discursos? Ela é apenas de palavras? Observemos os nossos passos, é o que diz o benfeitor. Olha só. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. A questão 919A foi citada.
O Espírito Agostinho nos convida a fazer reflexões, a fazer avaliações a respeito de como nós temos agido, de como nós temos caminhado, se nós temos apenas o rótulo ou o real compromisso com Jesus de agir. Porque, de novo, fica o questionamento. Nosso tema de hoje, será que nós somos pessoas de bem, mas no sentido verdadeiro disso, né? Não na propaganda que é feita aí fora por grupos políticos que não são nada de bem, que não são nada do bem, principalmente. Mas será que nós somos pessoas moralizadas, pessoas equilibradas, ou somos os fariseus hipócritas do meio espírita? Os fariseus hipócritas do cristianismo, que temos um discurso bem descasado da nossa prática, bem diferente da nossa prática. Então essa é a colocação. Emmanuel diz assim, olha, só a gente mesmo. Por mais que os outros às vezes apontem as nossas falhas, por mais que às vezes os outros chamem a atenção para os nossos equívocos, só nós mesmos é que podemos fazer essa análise, encontrar essas falhas, e aí com vontade de crescer, com vontade de evoluir, nós vamos dar combate a elas. Nós vamos nos esforçar para vencê-las, para superá-las. Do contrário, é só acomodação. E aí não é nada disso. É isso que a gente precisa agir. Nós somos, de alguma maneira, a representação daquilo que Jesus precisa que a Terra tenha. Nós não somos imitadores do Cristo. Estamos longe de ser. Alguns até se acham. Alguns até se acham ministros, bispos, vão se atribuindo títulos, temas. Felizmente, nós espíritas, quando muito equivocados, nos atribuímos o de missionários. Né? Eu tenho uma missão na mediunidade, eu tenho uma missão na assistência social. Será que Jesus colocaria fardos tão pesados, missões tão significativas, sobre a responsabilidade de criaturas tão frágeis como nós temos sido? Mas analisar as nossas falhas é muito bom, é muito positivo, é muito necessário. E aí vem Emmanuel, finalizando. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Aqui é uma advertência para que nós não maculemos, para que nós não manchemos nem a memória, nem o trabalho de Jesus. Uma das coisas que nós mais observamos com pesar e que me causa arrepio, até no perispírito, né? É quando as pessoas nos remetem ao cristianismo depois de Constantino, depois de ter tornado religião de Estado, em que de perseguidos passamos a perseguidores, em que na Idade Média nós levávamos a mensagem de Jesus de volta à chamada Terra Santa de espadas em punho, nas chamadas cruzadas. Gente, as cruzadas, esse termo cruzada está tão contaminado dessa ideia de violência, dessa ideia de chegar e invadir uma região para impor a mensagem de Jesus, que me dói, espiritualmente me dói. Quando nós espíritas dizemos que estamos numa cruzada, que vivemos o que estamos montando uma cruzada. Eu não estou montando cruzada nenhuma, eu não estou em cruzada nenhuma. Pelo menos não esse conceito de cruzada que se tem, em que se levava a mensagem de Jesus com violência. Há 600 anos nós, cristãos, acendíamos fogueiras para queimar aqueles que pensavam diferente de nós. Então é complicado. Somos observados, somos vistos, agir de forma diferente daquilo que nos propõe a doutrina que abraçamos, o cristianismo que nós dizemos seguir, é expor essa doutrina. E é o que nós dizemos hoje. O problema não é do Cristo, o problema é dos cristãos daquela época. O problema não é a mensagem de Jesus, mas era a igreja dominante da era medieval que criou as cruzadas, que impôs a Inquisição. Então o erro não está na doutrina de Jesus, o erro está na prática das pessoas. Queremos que isso aconteça hoje? Queremos ser olhados, assim, o erro não está em Kardec, na codificação da doutrina espírita, mas em como os espíritas estão vivendo o espiritismo. Como os espíritas estão atuando na transformação da sociedade ou na não transformação da sociedade. Porque isso é muito complicado. Certa vez, e a gente tem essa facilidade, rede social, a gente tem que estar muito atento para não se contaminar com elas. Felizmente a gente tem aquele botãozinho, gente, olha só, espíritas amiguinhos. Vamos usar aquele botãozinho chamado bloquear para o espírito obsessor encarnado que fica mandando mensagem no WhatsApp, no Facebook para a gente? Porque se é proposto para nós na terapia da desobsessão que nós bloqueemos as nossas mentes para o pensamento negativo que nelas é julgado pelos obsessores, um obsessor encarnado que utiliza uma rede social para disseminar mensagem de ódio, para disseminar notícias falsas, ele não está agindo como obsessor em relação a nós? E aí a coisa mais fácil do mundo é aquele botãozinho lá do bloquear. A gente não vai nunca mais, a menos que queira ver de novo, receber mensagem daquela criatura. Então, antes que eu bloqueasse uma dessas, porque eu faço sim,
Eu até coloquei um print uma vez assim, Jesus bloqueou. Porque se Jesus estivesse presente nos dias de hoje, ele ia usar o botãozinho de bloquear no WhatsApp e no Facebook, com certeza. Como ele fez lá com os fariseus, como ele fez com os nazarenos. Ele saiu de Nazaré sem fazer nada, nenhum fenômeno lá. Porque as criaturas não acreditavam nele e eram debatedores vazios. Os fariseus a mesma coisa. Então Jesus bloqueou sim, do seu jeito. Não eletronicamente, mas ele bloqueou. Bloqueou a sua mente, bloqueou principalmente a ação dessas criaturas no meio que ele estava ali cultivando, no seu rebanho. Então nós podemos usar esse botãozinho de bloquear. E aí certa vez eu vi, antes de conseguir bloquear, né, uma dessas postagens de um companheiro que se dizia espírita, que se colocava como dirigente centro, né, uma postagem de um grupo de pessoas desnudas, e dizia assim, finalmente eu estou feliz porque ter escolhido certo, há muito tempo que eu não vejo isso. E eu pensei assim, gente, eu estou com 54 anos, né? Eu nunca tinha visto isso antes. Ele ficava procurando, então. Ele ficava procurando aquilo que ele chamava de arte degenerada para poder criticar os outros, porque eu mesmo nunca vi, não estava procurando isso, não tinha interesse nisso. E aí eu simplesmente, em vez de discutir, em vez de debater, em vez de dizer que não ver pessoas nuas em público como uma exibição de arte duvidosa era garantir que tinha feito uma escolha certa de um dirigente equivocado, é melhor você bloquear uma pessoa dessa porque ela não quer ouvir nada. Ela não está interessada em argumentar, ela está interessada apenas em disseminar ideias negativas e falsas. E Emmanuel não propõe isso para nós. E Jesus também não propõe isso para nós. Assim, diz Emmanuel, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. E olha só, quando o apóstolo João nos declara aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o mestre viveu. E chegando ao termo do nosso estudo, chegando a esse momento de reflexão que nós já nos preparamos para concluir, companheiros e companheiras da EDCA, do Movimento Espírita de um modo geral, será que nós somos os fariseus de hoje? Será que nós estamos lá esquentando banco nos centros, esperando a renovação, a regeneração chegar para só depois sairmos para viver? E não estamos exemplificando a doutrina? Diante da desencarnação de um ente querido, diante da desencarnação de um parente, nós demonstramos serenidade, demonstramos desespero ou demonstramos a frieza? Porque de vez em quando a gente diz assim, não, eu sou espírita, eu não sinto a desencarnação da minha mãe. Tem até um vídeo muito bem humorado daquele grupo Amigos da Luz que trata disso. A criatura está fazendo papel e eles mostram num quadro fechado, né, apenas o rosto de duas pessoas conversando e ela falando que ela não sentia a desencarnação do pai, que não tinha problema, que ela era espírita. E o outro companheiro dizendo, você sente. Nós sentimos dor. Nós sentimos tristeza. Nós sentimos aborrecimento com os equívocos dos outros em relação a nós. Como nós vamos lidar com isso é que nos diferenciará dos outros, como espíritas. E aí ela colocando isso, de repente abre-se a cena e o corpo do pai está lá estendido ainda perto dos pés dela. Então a gente não é impassível diante da desencarnação. Mas como nós temos mostrado para os outros que encaramos a imortalidade diante da mortalidade do corpo de alguém que nós amamos? Com equilíbrio, com a serenidade necessária para permitir que o desencarnante encontre essa jornada em paz, comece essa nova jornada com equilíbrio? Ou queremos apenas ser notados e dar aquela escândalo? Por que você foi embora? Era tão cedo, era um trabalhador espírita tão querido. Com a desencarnação da nossa irmã Sueli Calda Schubert, na quarta-feira desta semana que passou, nós muitas vezes nos questionamos, mas por que isso aconteceu? Primeiro, porque existe essa doença grave, que está sendo minimizada, que está sendo negada pelas nossas autoridades, e as pessoas acabam por se expor. Segundo, claro, era um momento, ela já teve uma vida bem longa, tem um trabalho grande, mas não nos cabe lamentar a partida dela, mas celebrar a vida dela. Da mesma forma como não nos cabe lamentar a desencarnação deste ente querido que partiu, mas celebrar os anos que nós pudemos conviver e os exemplos de alegria, de superação, de vida boa, de vida animada que essas criaturas nos trouxeram. Às vezes foi só isso. São pessoas que encheram as nossas vidas de alegria, de momentos de riso. Mas como as nossas vidas teriam sido chatas sem os momentos de riso que aquele parente gaiato, que aquela prima gaiata muitas vezes fez, tá? E que a gente deu uma risada no momento que estava triste. E ela agora nos deixa, fisicamente falando, para continuar a sua jornada no mundo espiritual. Oremos para que eles encontrem um caminho de paz, um caminho de transformação. Havia 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Vamos tentar resumir, né? Aqueles que estavam atrás do mestre, querendo benesses, querendo receber benefícios, buscando milagres, a cura dos seus corpos, o afastamento de espíritos atrasados.
Havia os fariseus e os escribas que queriam estar em torno do mestre para combatê-lo, porque Jesus era uma ameaça a tudo aquilo que eles gostavam de fluir. E aí existiam também os discípulos. Qual dos três tipos nós queremos ser? Emmanuel, nesse capítulo do Fonte Viva, 167, observemos-nos, ele chama a nossa atenção a esse respeito. Que grupo nós queremos? A que grupo nós queremos pertencer? Dos pedintes? Dos fariseus? Fariseus espíritas são tão graves. Como isso é triste encontrar no movimento espírita, mas eles existem. Temos que ter cuidado para nós não sermos deles. Ou vamos ser dos discípulos que vão adiante, que assumem a tarefa vasta. Lembra Jesus dizendo, a seara é vasta, mas os ceareiros são poucos. Rogai ao Pai para que Ele envie mais ceareiros. Esse chamado chegou para nós. Nós somos os novos ceareiros convocados para a vinha do Pai. O que nós vamos fazer? Como o primeiro filho, dizer, não quero ir no primeiro momento, eu estou com preguiça. E depois reconhecer, mas esse é o único jeito que eu tenho de evoluir. Trabalhar na seara do Pai é o único jeito que eu vou ter de encontrar alegria, paz, saúde espiritual, mesmo que a saúde física não seja recuperada. Ou vamos fazer que nem aquele outro filho que usava o rótulo de bonzinho. Eu vou sim, Senhor, pode deixar. Eu oro bastante por você. Eu peço a Deus por todo mundo, mas não faz nada para o mundo melhorar. Qual parte nós somos da sociedade? A das pessoas moralizadas? Das pessoas do bem? Vamos usar esse termo melhor do que pessoas de bem? Sermos pessoas do bem é muito mais importante, é muito mais necessário do que ostentar um rótulo de pessoas de bem que estão a disseminar o mal, que são instrumentos do mal. Nós teremos pessoas do bem, porque isso vai fazer de nós instrumentos do amor de Jesus, instrumentos da paz do Mestre na Terra, e nos colocará na condição daqueles filhos que reconhecem a sua pequenez, mas mesmo reconhecendo os pequenos, buscamos em nós, no apoio dos nossos companheiros de jornada, sim, vocês 7 aí reunidos, vocês que nos estão vendo pela internet, vocês que nos verão depois quando esse vídeo for ao ar lá no meu canal do YouTube. Nós temos a possibilidade de nos ajudar mutuamente, de nos apoiar mutuamente. Sejamos escoras uns dos outros, arrimos uns dos outros. E emprestemos a Jesus a nossa voz, as nossas mãos, as nossas ações, para que este mundo se torne um mundo melhor, para que este mundo se torne um mundo de paz. E oremos, mais ou menos nesse sentido, Senhor Jesus, Mestre querido, nós nos sentimos tão frágeis, nós nos sentimos tão fracos nesse instante em que somos testados pela privação material, testados pela enfermidade, testados pelo distanciamento de pessoas queridas, testados pelas privações do nosso trabalho. Mas Jesus, nós nos reconhecemos ainda, apesar de pequeninos, desejosos de servir contigo, desejosos de cooperar com Deus na obra da criação. Usa-nos, Mestre, como instrumentos do amor, que as nossas palavras possam refletir a tua gentileza e o teu amor por toda a humanidade. Que as nossas mãos estejam continuamente a teu serviço, levando carinho, o abraço, o lenitivo, a medicação, o alimento àqueles que necessitam. Que o nosso caminhar, Jesus, seja pelas trilhas luminosas do teu amor e da tua paz. E com esta oração, meus irmãos, nós encerramos a nossa tarefa da manhã de hoje. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela sua atenção.